Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É para você que segue meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de 24 de janeiro de 2023, sexta-feira. É dia de São Dimas, o bom ladrão. São Diogo, José de Cádiz, Santa Catarina da Suécia e Santo Oscar Romero. Da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo, vivencia-se o tempo da Quaresma. Olha, março é o terceiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês internacional da mulher, mês da escola, mês do outono, mês da água e mês da Constituição. Está vigiando a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 às 18h25. Olha a fase da lua, hein? Vamos lá, a fase da lua vigente. É a nova, que começou no dia 21. Tem poucos dias que começou essa fase da lua, hein? Lua nova. Estão se passando 83 dias do ano, faltam 282 dias para terminar 2023. É a quarta semana da Quaresma na Igreja Católica. Comemora-se o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. É dia de penitência para os católicos, que não costumam comer carne na sexta-feira, porque é dia de penitência. É Dia Internacional para o Direito à Verdade para vítimas de graves violações dos direitos humanos. Nossa, que comemoração é essa longa, né? O que temos mais aqui? Vamos aos indicadores da economia brasileira. O salário mínimo nacional, R$ 1.302, taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada agora pelo Copom em 22 de março. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,60%, divulgada em março também. Agora eu tenho aqui cotação de quarta-feira, 22 de março, no fechamento dos negócios. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. A saca de 60 quilos do produto em grão, é o produto no atacado. Café Arábica Bebida Dura, R$ 1.043. Arábica Bebida Rio, R$ 930. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 598. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou naquele dia em baixa de 0,1%, cotado a R$ 5,23. A Bolsa de Valores, B3, ou também chamada Ibovespa, teve baixa de 0,77%, a 100.220 pontos, cotação do dia 22. Vamos agora à Mega Sena. Mega Sena acumula, hein? Prêmio vai a 63 milhões. O concurso 2.576 da Mega Sena, realizado no dia 22 de março, no Espaço da Sorte, na capital paulista, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram, atenção para os números, 29, 32, 33, 35, 38 e 43. Próximo concurso é o 2.577 e ocorre neste sábado, 25 de março, com estimativa de prêmio de 63 milhões. O acumulado já está em mais de 53 milhões de reais. A quina da Mega Sena teve 111 ganhadores. Cada um recebe mais de 44.581 reais. Os 7.105 acertadores da quadra têm o prêmio individual de 994 reais. A arrecadação do teste somou 85 milhões e 830 mil reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios normalmente são sorteados a partir das 20 horas. Agora temos aqui catequese para os católicos. Muitos católicos acompanham meus endereços eletrônicos
E eu passo aqui, então, essa catequese, que é do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem mais de 100 livros publicados contando a história da nossa igreja. Presença substancial de Cristo. Após a comunhão, em 10 a 15 minutos, Cristo não estará mais presente substancialmente na alma do fiel, mas continua presente pela ação do Espírito Santo. Então, se quiser, o católico pode ficar na capela do sacrário rezando normalmente após esse tempo. Uma curiosidade sobre os freis. Tem frei que é padre e tem frei que não é padre. Os que pertencem a uma congregação de monges, como franciscanos, dominicanos, agostinianos, por exemplo, são chamados de frei. Alguns são ordenados, portanto são padres, outros não. Todos os franciscanos são freis, mas nem todos são padres. Olha, curiosidade, né? E é uma catequese também, do professor Felipe Aquino. Ele fala também sobre a alma. Veja só que informação importante. A inseminação artificial não é aprovada pela Igreja Católica, mas Deus cria uma alma sempre que houver uma fecundação. Se a criança for gerada, Deus põe uma alma nela, mesmo em casos de estupro, casal solteiro ou casado, inseminação. Não existe pessoa sem alma. A lei de Deus é esta. Ele nos deu a responsabilidade de gerar filhos por confiar no ser humano. Revelação. A teologia é revelação, não é ciência, diz o professor Felipe Aquino. Ninguém pode contrariar a revelação de Deus. Se uma ciência como a parapsicologia respeita a revelação divina, é bem-vinda. Mas se não respeita, então a igreja, não quer essa publicação dentro dos seus quadros. Primeiros pais. Não é dogma de fé que Adão e Eva foram resgatados da mansão dos mortos para o céu na ressurreição de Cristo. É uma tradição da igreja, mas não se pode afirmar isso com certeza absoluta. Olha, esse foi o programa do dia 22. Pergunte e responderemos. Vai lá depois para você verificar mais informações. Violência agora eu vou falar para vocês. Violência no Rio Grande do Norte. 50% de futuras hospedagens são canceladas no Rio Grande do Norte. Diz senador daquele estado, hein? Olha, a situação de violência ainda repercute e preocupa no estado do Rio Grande do Norte neste início de 2023. Criminosos vêm atacando prédios públicos e veículos e assustando a população. Segundo notícia publicada pela agência Senado, até o dia 22, houve prisão de 168 suspeitos e a apreensão de veículos, dinheiro, drogas, munições e armas de fogo. Foram realizadas apreensões de 31 galões de combustíveis e 139 artefatos explosivos, materiais que seriam usados para provocar incêndios e detonações. Ações têm sido promovidas na tentativa de restabelecer a ordem, a paz e a normalidade, segundo uma senadora do PSD do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia. Ela revelou que almeja o restabelecimento da paz e da normalidade no estado, além da recuperação do que foi perdido pelos municípios, que ela mesma reconhece que não foi pouca coisa. Olha, não foi pouca coisa que os municípios perderam. E ela parece aliada aí da gestão petista. Já o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, destacou em pronunciamento a crise da segurança pública no Rio Grande do Norte, observando que desde 14 de março, cidades estão sofrendo com ataques comandados por facções criminosas. Para Marinho, a inércia do governo estadual contribuiu para a situação chegar a esse ponto, com os comércios fechando e os marginais impondo toque de recolher para o povo potiguar. Em sua análise, a violência atinge principalmente os mais humildes,
e os mais fragilizados, prejudicando muito seriamente a indústria do turismo. Ele informou que já se tem notícia de cancelamento de quase 50% das futuras hospedagens. Nossa Senhora, metade, hein? Segundo o Marinho, seria possível evitar a onda de violência se o governo estadual tivesse investido os recursos do Fundo Nacional de Justiça para a recuperação do sistema prisional, o aparelhamento da polícia e sistemas de inteligência. Puxa vida, hein? A situação ainda permanece difícil para a população do Rio Grande do Norte com a violência do crime organizado. Agora, manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, no Espírito Santo, edição de quinta-feira, 23 de março de 2023. Vejamos o que saiu na capa deste que é o único periódico que é publicado de forma impressa nas bancas de jornais, revistas, padarias, lanchonetes, diariamente dos municípios capixabas. Por isso que eu dou essa divulgação, porque tem a publicação impressa, a qual eu apoio. Olha essa notícia, essa manchete. Qual o risco de animais na pista para os aviões? Limite de 1 hora por dia para crianças e adolescentes no TikTok. Idosos têm direitos especiais na declaração do imposto de renda. É verdade, né? Não é coisa nova, né? Já desde a última declaração. Pop.zap é uma coluna de artistas. Após a polêmica envolvendo o MC Guimê, Lexa decidiu terminar casamento com o funkeiro. Segredo da felicidade é viver em casas separadas. Olha o que diz um casal aqui que vive cada um no seu canto. O casal Raul e Nenza está junto há 20 anos e se encontra diariamente, mas eles só dormem debaixo do mesmo teto nos fins de semana. Nova decisão vai mudar cálculo do FGTS, 13º, aviso prévio e férias. Valor a receber destas verbas vai aumentar para o trabalhador que faz horas extras habituais. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho divide opiniões entre funcionários e empresários. Aqui no Brasil, a cada momento uma coisa está mudando, né? Não tem nada fixo, não tem nada que você possa se programar. Meu Deus do céu, quanta modificação a todo momento. Meu Deus, é o Brasil! Brasil! Eventos católicos em Colatina, dia 24 de março, sexta-feira. Ao meio-dia, celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão, na Catedral. Às 15 horas, celebração da Via Sacra, também na Catedral de Colatina. 19 horas, celebração eucarística, sinônimo de missa, no terceiro dia do tríduo da ordenação presbiteral. A presidência do evento será do padre Edgar, na Catedral. No mesmo horário, 19 horas, haverá missa presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Tem ainda mais, na sexta, 19 horas, missa da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Boa programação na sexta-feira. Eventos da Catedral e Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, no sábado, 25 de março. Vamos lá, solenidade da Anunciação do Senhor, no sábado. 17 horas, missa na ordenação sacerdotal do diácono David José Langa Lopes. Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa preside, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. No sábado, então, a missa será às 17 horas. Você que tem costume de ir às 19 horas, será às 17 horas. É uma missa mais longa, com cerca de 2 horas ou mais um pouquinho, e só haverá essa missa de ordenação do padre David. Tá bom? Programação de domingo na Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina.
Domingo 26 de março, quinto domingo da quaresma, 7 horas, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. 8 horas, celebração da palavra, presidida pelo diácono Amauri Braz Caser, na Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. 9 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral e celebração. Tem missa também com... tem missa da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Vicente Barbosa, na Comunidade Católica São Pedro, bairro Pedro Vitale, hein? Domingo, hein? Ok? 9 horas. 17 horas, celebração eucarística, sinônimo de missa, da visita pastoral de Dom Lauro na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. 19 horas, missa com terceiro escrutínio com o padre Valdeci na Catedral de Colatina. Programação de segunda-feira em Colatina, na Catedral, dia 27 de março. Segunda-feira, às 19 horas, haverá missa, presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Bem, eu vou passar aqui os telefones para você entrar em contato. Telefones da igreja. Atenção, anote aí se você não tem. 2102-5010 e 2102-5006. É da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas e nos outros dias, de terça a sexta, das 8 às 11 e das 13 às 18. No sábado, das 8 às 12 horas. Também temos o telefone da Paróquia Santa Clara, dos franciscanos e do Mosteiro das Irmãs Clarissas, 99934-5155, telefone fixo 3722-6249, direto do mosteiro tem 3721-0864. O mosteiro tem missas diariamente às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. Matriz Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, bairro São Silvano. Telefone para você saber horário de missas. Temos aqui o telefone 99507-2251. Santuário Divino Espírito Santo, na minha querida Vila Velha, na Grande Vitória, no centro de Vila Velha. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558. E o fixo 3329-1266. Em Vila Velha também você fica sabendo de informações aqui no nosso web jornal do Paulo Maciel. Agora, chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulgou no último dia 17 87 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Se você estiver interessado, a repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Telefone é 3721-7102, endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Dito popular, o hábito não faz o monge, mas avisa que ele é monge. Isso aí foi uma frase que eu vi no YouTube. Agora eu me esqueci qual o nome do canal. O hábito não faz o monge, mas avisa que ele é monge. Foi uma indireta para muitos sacerdotes que não usam nem batina, nem o clergyman, né? Nem aquela identificação de padre. Muitos falam, o hábito não faz o monge, mas avisa que ele é monge, né? Então, é uma advertência, assim, bem simples, bem sutil para aqueles que não usam um traje que o identifique. E hoje, até supermercados, né, tem os trabalhadores que usam seu uniforme, lojas, tem as vendedoras, os vendedores que usam também uma roupa que os identifique. E tem muitos profissionais que não querem usar. E tem o caso também dos sacerdotes, muitos deles não usam e
tem muitos fiéis que não sabem quem é o padre quando vê uma reunião de pessoas, né? Agora, aqueles que usam, parabéns, que usam o clésima ou a batina, parabéns. Vamos lá agora, cerrando portas. Olha, um supermercado do bairro Colatina Velha, em Colatina, no noroeste do estado do Espírito Santo, está reduzindo o quadro de funcionários e estoque. Aparentemente, este estabelecimento colatinense está para fechar as portas, infelizmente, pois era uma boa opção de compras com preços módicos na Avenida das Nações, né? Aparentemente está fechando, eu já fui lá, não tem mais a padaria, tinha uma padaria com preços bons, mas infelizmente, né? Os tempos são outros. Opinião, películas. Você sabe, antigamente a gente falava película quando via um filme, porque tinha realmente o uso de película. Hoje eu não acho que não tem mais, né? Hoje é tudo digital. Eu considerei bom o filme Quando a Cinderela Tem Mais de 50 Anos e o Príncipe Nunca Apareceu. É uma agradável e leve comédia romântica esse filme. Eu acabei de assistir e recomendo, hein? Não é um filme, eu acho que não é deste ano, não sei de que ano que é, mas eu gostei muito. Uma película muito leve, Quando a Cinderela Tem Mais de 50 Anos e o Príncipe Nunca Apareceu. Polícia Federal realiza operação contra criminosos que planejavam matar ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador. Minha nossa, esse nosso Brasil tá ficando um lugar perigoso, hein? Pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, hein? Olha essa notícia. Quiseram matar o Sérgio Moro. O endereço telemático Revista Oeste publicou que a Polícia Federal encontrou, inclusive, o esconderijo de criminosos ligados ao primeiro comando da capital, o PCC, que planejavam assassinar autoridades, entre elas o senador e ex-juiz da Operação Lava Jato, que combateu os corruptos, né? Sérgio Moro, atualmente filiado ao Partido União Brasil do Paraná. Puxa vida, hein? Quer dizer, o juiz, quando ele era juiz, combateu os corruptos e agora tinha um plano para matá-lo. Sérgio Moro, inclusive, se manifestou em seus endereços eletrônicos e até no Senado sobre isso. A própria Polícia Federal divulgou a notícia em seu site, revelando que havia deflagrado a Operação Sequaz, com o objetivo de desarticular a organização criminosa que pretendia realizar ataques contra agentes públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão, mediante sequestro em pelo menos 5 unidades da Federação: Rondônia, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea e os principais investigados se encontram nos estados de São Paulo e Paraná. Cerca de 120 policiais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. Agora vamos falar de futebol. Futebol, você que é esportista, você que gosta do futebol brasileiro, eu tenho aqui o Campeonato Mineiro, Mineirão. O Campeonato Mineiro será decidido por Atlético Mineiro e América Mineiro. A definição saiu em jogos recentes. A final será em 2 partidas. Atlético e América, então, em Minas. Paulistão. O Palmeiras está mais uma vez na decisão final do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. O Verdão venceu o Ituano no último domingo na Arena Allianz Parque e enfrentará o Água Santa, que venceu o Red Bull Bragantino nos pênaltis. Então, Palmeiras e Água Santa. Agora o Cariocão. Flamengo e Fluminense farão a final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo venceu o Vasco em compromisso da semifinal, enquanto o Fluminense derrotou o Volta Redonda. Falar de outras informações. Olha, vem aumento, mais aumento de combustível por aí.
A gestão petista federal decide adicionar mais biodiesel no óleo diesel e preço aumentará para o consumidor. O endereço telemático Revista Oeste informou que o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, aprovou em 17 de março de 2023 o aumento gradual da mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel de petróleo. Sendo assim, em abril, mês que está se aproximando, o acréscimo será de 10% para 12%. Vai subir, então. Prepare-se, porque isso vai ter consequência. Um aumento gradual foi agendado para ocorrer até 2026, de agora até 2026. O ministro das Minas e Energia, da gestão petista federal, que está aí, disse que o preço do combustível deve subir, segundo ele, 2 centavos por litro. Vamos ver se será só isso mesmo, né? Lojas marxistas. Você sabe o que é marxista? Comunista. É o sistema de um partido único, sistema em que não há liberdade, não há eleição popular, onde todo o povo participa, onde corta-se a religião da vida das pessoas. Você sabe? Pois é, lojas marxistas. Os sem terra possuem uma rede de lojas, você sabia? Esses sem terra que você ouve falar por aí? Meu Deus do céu, eu não sabia disso não. Sem terra com loja? Os produtos são de propaganda do marxismo-comunismo. Tem muitos produtos lá com propaganda do marxismo-comunismo. E seus asseclas, né? Como o tal do Guevara, por exemplo. O pior é que tem gente que compra esse tipo de mercadoria e paga caro ainda. Só no Brasil mesmo, né? Meu Deus do céu, o que será de nosso país? Aposentados sem crédito. Vários bancos, em número de 10, até a última pesquisa que eu fiz, não darão mais o empréstimo consignado a aposentados do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, os aposentados brasileiros em geral. Até mesmo os bancos oficiais, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, suspenderam o benefício. Isso aconteceu depois que a gestão federal petista estabeleceu que os juros teriam que ser de 1,7%, interferindo na questão da iniciativa privada. E até no Uber, eles interferem, né? Os petistas estão interferindo também no transporte alternativo de passageiros via aplicativo, popularmente conhecido como Uber. Até nesse transporte eles estão querendo interferir, minha Nossa Senhora. O que aconteceu com o nosso país? E agora, criminalidade em estado do Nordeste, estado potiguar. No Rio Grande do Norte, grupos criminosos impuseram medo à população. Inclusive em Natal, a capital potiguar. A situação fez com que agentes da Força Nacional fossem chamados a fim de tentar restabelecer a ordem. O problema é bastante sério, com ataques variados e ameaças às autoridades. Problema sério, hein? Rio Grande do Norte. Já teve no Ceará, agora Rio Grande do Norte. Ameaça. Medo na população. Criminosos agindo. Calor, vamos falar do calor. Olha, a estação do outono brasileiro está começando, mas o calor ainda é intenso em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Um supermercado, por exemplo, do bairro São Silvano, o Extrabom, na Avenida Silvia Vildos, além do ar-condicionado convencional, tomou emprestado equipamentos de empresa de locação, Refrilock, para deixar o ambiente mais fresco. São uns refrigeradores enormes, né? Uns ares condicionados enormes, que ficam lá, né?
funcionando em determinados setores da loja para melhorar, né, a circulação. Bíblia, vamos falar de Bíblia agora, hein? Olha, o termo... não, vamos falar de outra coisa agora antes disso. O preço da gasolina, um só preço, vou falar aqui. Na segunda-feira, dia 20 de março de 2023, o litro da gasolina comum foi encontrado por R$ 5,79, preço à vista ou no cartão de débito, em 3 postos colatinenses: Zan e Motocap, na Avenida Silva Vidos, bairros São Silvano e Lacê, na zona norte da cidade, e Rio Doce, Rua Alexandre Calmon, centro, cabeça da ponte Florentino Avidos. O consumidor está pagando mais caro depois que a gestão federal petista aumentou de novo os impostos, acabando com a medida adotada no governo de Jair Bolsonaro, que reduziu impostos. Gente, vamos registrar esses sofrimentos da população aí. Agora é hora de catequese, vamos falar da Bíblia. O termo filho do homem na Escritura Sagrada tem aparecido em vários setores da Bíblia, várias seções. O livro do profeta Daniel usa a expressão filho do homem nos escritos do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, referindo-se ao Messias Jesus, que haveria de vir, segundo interpretações de especialistas em religião. Jesus Cristo também a usa para referir-se a si mesmo, em textos que encontram-se no Novo Testamento. O protomártir, melhor dizendo, protomártir quer dizer o primeiro mártir. Protomártir Estevão, escolhido diácono por determinação dos apóstolos da igreja primitiva de Jerusalém, pouco antes de morrer, ele fala que vê o Filho do Homem, Jesus, numa visão do céu. A referência ao termo significando Messias está principalmente nos evangelhos, né? Estes são os livros onde é encontrado o termo. Tem Mateus em vários locais, Mateus 12, versículo 40, Mateus 17, versículo 22, Mateus 24, versículo 44, Marcos também tem, Marcos 9, versículo 31, Marcos 10, versículo 45, em Lucas também encontramos o termo filho do homem. Lucas capítulo 5, versículo 24, Lucas 9, capítulo 58, Lucas 17, versículo 24, em João também, capítulo 1, versículo 51, João capítulo 8, versículo 28. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, capítulo 14, versículo também 14. No livro de Ezequiel, Deus se refere a este profeta, o profeta Ezequiel, como filho do homem. Então, é outro significado, né? Isso em Ezequiel. Há várias passagens com o termo filho do homem. Em Daniel, capítulo 8, versículo 17, a referência é ao próprio profeta Daniel. O livro do profeta Isaías 51, versículo 12, Isaías 56, versículo 2, é outra seção da Bíblia que cita a expressão filho do homem, traduzida, neste caso, como criatura humana, ser humano. Outros pontos do Antigo Testamento, onde o vocábulo é lido com esta tradução, é no livro de Jó e também em alguns salmos. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 6, há uma reprodução do Salmo 8, versículo 4. A interpretação teológica vai depender, portanto, do contexto em que os vocábulos estão inseridos, ok? Tudo vai depender desse contexto. É importante, eu deixo esse texto completo no meu blog, no resumo de notícias do dia 21/03/2023. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos falar de padre 100% para Deus. Hoje em dia no Brasil o padre tem que ser casto, né?
praticar a castidade. Então ele está se entregando 100% para Deus. Mas muito se fala sobre a situação celibatária dos padres. Ora, eles optam pela vida sacerdotal sabendo disso, ou seja, que irão se dedicar 100% a Deus, assim como fizeram muitos cristãos. E o exemplo maior é o de Jesus Cristo. No entanto, se fizerem uma pesquisa atualmente com as fiéis católicas, as mulheres, acredito que uns 90% delas vão se posicionar a favor do casamento para os padres. Passa-se a impressão de que as mulheres sentem pena dos sacerdotes serem solteiros. Dá essa impressão. E tem até freiras, elas que são celibatárias, freiras que se mostram a favor do casamento para o padre, como se isso fosse resolver os inúmeros problemas da Igreja Católica. Estou dando uma opinião aqui. Eu, pessoalmente, acho que não iria resolver. E poderia, inclusive, até aumentar, hein? Eu penso da seguinte forma: se os casados quisessem realmente tanto servir na Igreja Católica, existiriam mais diáconos permanentes e ministros da palavra também, homens. Estes sim podem ser casados, diáconos, ministros da palavra. E vale ressaltar que o diácono permanente precisa de autorização da esposa para ingressar na missão. E se ele morrer, não pode... Aliás, se ela morrer, ele não pode mais se casar. Sabiam disso? O diácono, ele tem que ter autorização da esposa, e se a esposa falecer durante o período em que ele é diácono, ele não pode se casar novamente. Começa o outono brasileiro. Olha aí o outono brasileiro. O início do outono, também chamado equinócio de outono, aconteceu no dia 20 de março de 2023, às 18h25. Dia 20, hein? Segundo o endereço telemático Calendar, no hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, o outono começa sempre entre os dias 20 e 21 de março, ou seja, quando termina o verão. E se encerra entre os dias 20 e 21 de junho, quando tem início o inverno. Essa estação é caracterizada pela troca de folhas das árvores sazonais que começam a se preparar para a chegada do inverno. O outono do hemisfério sul é chamado de austral, enquanto no hemisfério norte é conhecido como outono boreal. No outono, os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas, porque o sol tende a nascer mais tarde e se pôr mais cedo nesse período. A temperatura antes elevada no verão começa a esfriar. O clima é ameno, não sendo tão quente quanto no verão e ainda não tão frio quanto no inverno. Além disso, as chuvas ocorrem com menos frequência. A estação é caracterizada pelas folhas nas árvores que secam e caem. Outra característica relacionada ao clima do outono é que a umidade do ar diminui e a ocorrência de ventanias e nevoeiros é maior. Amigos e amigas, vamos a atualidades para você que acessa meus endereços eletrônicos. Informações que servem para qualquer época, informações importantes, esclarecedoras. Por exemplo, eu tenho aqui uma catequese. Jesus, o noivo da humanidade. O matrimônio é algo sagrado para Deus, o Criador do universo. Tanto é assim que Jesus Cristo deixou seu Pai e se casou com a igreja, que é a humanidade, ou seja, todos nós. Jesus é o noivo e nós somos a noiva. A ideia de Deus é que a noiva seja fiel a esse casamento e não uma prostituta, uma adúltera. A igreja deve ser submissa ao esposo. Portanto, o matrimônio é comparado à união de Cristo com a igreja. O pai prepara a noiva, que somos todos nós, para viver com o noivo, Jesus Cristo, eternamente.
Ele não quer separação. O Cântico dos Cantos, ou Cântico dos Cânticos, do rei Salomão, é o melhor dos seus melhores poemas. Segundo analistas bíblicos, interpretado à luz do Espírito Santo, que nos dá discernimento para contemplar os mistérios de Deus, o livro salomônico é uma bênção para os leitores, mostrando o noivo e a noiva, Jesus e a igreja. No entanto, se for visto a partir da carne, o escrito poético passa a ser somente sensual, tornando uma temeridade para quem o lê. O monarca produziu o texto entre os anos 970 e 930 a.C. Agora, fatos inusitados nos dias de hoje. Olha, tem coisas que acontecem que é difícil até acreditar. Há cenas engraçadas da vida cotidiana atual que, se eu não fosse um dos protagonistas, teria dificuldade em acreditar. Vamos ao caso número 1. Num dia desses, eu estava saboreando um pão francês pelas ruas da cidade, quando veio a mim uma jovem mendiga, aparentemente mendiga, mas poderia ser também usuária de entorpecentes. Ela relatou que estava vivendo na rua e me pediu o pão que eu estava comendo. Eu ia lhe dar a parte que eu estava comendo, mas depois lembrei que tinha pão na bolsa e meti a mão então na sacola e tirei um pão inteiro e dei para ela. Para minha surpresa, ela pegou o pão, olhou o alimento e me devolveu. Incrível o fato, pois eu pensei que ela estava com fome. Ela esconjurou o produto, chamando-o de pão feio. Ela não quis o pão simplesmente porque achou que era feio. Anos atrás, um cidadão em situação de rua havia me pedido também alguma coisa, pediu dinheiro, alegando que era para comer. Aí eu lhe dei uma manga. Eu estava com a sacola de mangas. Ele também me devolveu o fruto, o alimento vegetal, pois queria mesmo era o dinheiro. Caso 2. Outra cena engraçada recente. Uma cobra entrou na casa de 3 mulheres. Houve gritaria e um homem chegou para dar-lhes proteção e afastar o ofídico. Ele conseguiu retirar a cobra, mas não a matou, justificando as leis ecológicas, do meio ambiente. Mas as mulheres queriam que ele a exterminasse, alegando que o animal poderia voltar ao imóvel. E dito e feito, hein? Não é que o bicho voltou e foi nova gritaria? Desta feita, no entanto, outro homem foi conter o animal e o eliminou. Eu me lembrei então de que quando criança, em Vila Velha, cortei uma cobra ao meio e os vizinhos me diziam: cuidado, a parte que foi embora voltará para te pegar. Foi um tormento, o medo que eu passei por algum tempo da serpente retornar e me ferir, quando eu era menino, criança. Agora vamos falar sobre o mundo atual. O mundo atual é cheio de mudanças, de coisas, às vezes que a gente não pode aceitar, outras que a gente tem que relevar, mas algumas que a gente tem que contestar também. Olha o que está havendo aí. Redesignação de gênero. Intervenções cirúrgicas de redesignação sexual são defendidas pelos apologistas da agenda de ideologia de gênero no Brasil e em várias partes do mundo. As características genitais de nascença são mudadas, ou seja, meninas são masculinizadas, com a remoção de útero, trompas, ovários, e homens feminilizados, com a retirada do pênis e testículos, nas sensíveis operações médicas.
há uma forte propalação dessas informações no mundo atual, gerando muitas controvérsias e preocupando famílias tradicionais. Menores de idade não podem ser submetidos aos procedimentos. Mas tem países aí que isso já vem acontecendo. Meu Deus do céu. Polierotização do mundo. Olha, atores e atrizes, até há pouco tempo tidos como heterossexuais, vêm divulgando na internet suas novas preferências pelo mesmo sexo ou mesmo gênero, ou seja, são os chamados homoafetivos. Uma atriz bastante sensual, que fez papéis de mulheres fatais, personagens de mulheres fatais em produções dramatúrgicas, agora declara sua opção, orientação sexual por outra mulher. Dá para entender? É o mundo atual, que não está fácil de entender. Transporte público no Espírito Santo, para você que é do Espírito Santo ou que vai para o Espírito Santo. Algumas linhas do Transcol que passam por Serra Sede. Linhas 534, 591, 802, 814, 827, 828, 834, 853, 895, 880. São algumas linhas que eu passo para você, que vai ter a vontade de se dirigir à Serra Sede. Tem outra aqui, 896. Algumas que eu estou passando para vocês. E eu quero dizer também que há a linha 888, que faz o trajeto Serra Sede a Fundão e vice-versa. Quer saber o telefone da CETURB? 3232-4500. Um sonho. Será que eu posso falar de um sonho? Olha, avião entre cidades espírito-santenses. Este é um dos meus sonhos. Já deveria funcionar, por exemplo, uma linha aérea entre Colatina, no noroeste capixaba, e Vitória, a capital. Pois há dias em que o tráfego na BR-101 se transforma num verdadeiro tormento para os ocupantes de veículos automotores. Num dia desses, saí da rodoviária colatinense, à 1h30 da tarde, e só cheguei a Vitória após as 6 horas da noite. Já pensou? Um trajeto que pode ser feito em 2 horas, 2 horas e meia, demorar esse tempo todo. Houve um engarrafamento quilométrico e irritante, sendo uma das causas, pelo que pude apurar, um acidente rodoviário. Os serviços de socorro deveriam ser mais agilizados, assim como a liberação de pistas de rolamento. Há também uma quantidade enorme de semáforos na Grande Vitória que fecham para carros quando muitas vezes não há ninguém atravessando na faixa de pedestres. Se houvesse aviões de passageiros fazendo a linha entre municípios importantes e a capital espírito-santense, essa demora poderia ser um pouco evitada, né? Essa demora para o percurso entre o interior e a capital. Dados estatísticos. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma 2.160.432, segundo dados de 2021, informados pelo IBGE. Com área territorial de 46.074 quilômetros quadrados, a população estimada é de 4.108.508 pessoas. O Brasil tem uma área territorial superior a 8.510.345 quilômetros quadrados e possui população estimada em 2021 de 213.317.000 pessoas. A fecundidade é de 1,76 filho por mulher
A desocupação, desemprego, 8,7%, referente ao terceiro trimestre de 2022. Informações úteis para você. Curiosidades religiosas. Olha, o número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas, incluindo o próprio patriarca, conforme Gênesis capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, o pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C. Vou falar de factoides agora. Você já ouviu falar de factoides? São mais ou menos fofocas, né? Muitas mídias ou pessoas vivem das fofocas, das meias-verdades, factoides ou boatos, e não de fatos reais, concretos. Às vezes, com seu próprio ódio por alguém, comunicadores inventam, aumentam ou disseminam algo ainda não bem esclarecido. Há quem faça uma verdadeira detração. São detratores. Eles detraem, falam mal de quem não gostam ou querem atingir maliciosamente. Eles desvalorizam, menosprezam, depreciam, inclusive os mais próximos à vítima principal deles. Passam informações falsas ou de fatos não confirmados. E outros, incautos, vão multiplicando a sua maneira. Gente, isso é o mal dizer, contrário de bem dizer. Em muitos casos, essas pessoas precisam depois se retratar. Olha, e tem obsessão e ódio também. Tem muitas mídias aparentemente formadas por homoafetivos esquerdistas ou outras pessoas que lidam com a comunicação, que infelizmente são vidradas, obcecadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no viés do ódio, gente. Qualquer coisa é motivo para uma postagem maldosa, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo em outra gestão federal que está aí. Há muita parcialidade e obsessão esquerdofrênica nesses endereços telemáticos. Eu paro de ver. Se eu constato isso, eu paro de ver. Pelo menos 80% do que esse pessoal posta não faria falta alguma se não tivessem sido publicados. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Nós precisamos dessa paz do Eterno, hein? A paz de Deus. Shalom Adonai.